Que a graça, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo sejam conosco nesse momento. Nós queremos meditar na palavra do Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o tema central do Evangelho de hoje é o Reino dos Céus. E o Reino dos Céus é o foco de toda a nossa esperança, como membros da Igreja de Cristo. E para falar deste tema tão importante, Jesus compara o reino de Deus com 3 histórias do cotidiano. Isso é o que nós chamamos de parábolas, que nada mais são do que comparações de histórias que poderiam muito bem acontecer hoje, mas que trazem verdades eternas. Na primeira parábola, Jesus diz que o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Na segunda parábola, Jesus diz que o reino do céu é como um comerciante que anda procurando pérolas finas. E quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. E a terceira parábola é muito forte, porque ela traz uma verdade que poucos ou quase ninguém gosta muito de imaginar: a realidade do inferno. Qual é a intenção de Jesus ao nos contar essas histórias? Onde Ele quer que nós nos encaixemos nelas? A que tipo de reflexão Ele quer nos chamar? A verdade é que explicar parábolas não é uma tarefa fácil, ainda mais para o estagiário. Mas há 2 maneiras de compreendermos as parábolas de hoje. E na primeira maneira, nós somos o homem que encontra o tesouro, vende tudo que tem e compra o campo. E assim também nós somos o homem que encontra a pérola, vende tudo o que tem e compra a pérola. Mas, e na parábola da rede? Somos os peixes bons que vão para o cesto ou os peixes que são descartados? Na volta de Cristo, quando todos, crentes e descrentes, serão ressuscitados, nós somos aqueles que irão para o céu ou aqueles que irão para o inferno? Tenho refletido muito sobre a forma como nós temos vivido como cristãos. Parece que nós esquecemos o nosso tesouro do céu e nos importamos apenas com as moedas que esse mundo oferece. Pela fé em Cristo, nós possuímos o tesouro. Pela fé em Cristo, nós possuímos a pérola. Eles já são nossos. O céu já é nosso. Nós já pertencemos a este reino maravilhoso de Deus, e por isso não podemos perdê-lo por nada nesse mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, e também fala para nós: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus, meus queridos, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Exatamente por isso, eu quero fazer 2 perguntas para vocês. A primeira pergunta: qual é o maior tesouro da nossa vida? E a segunda pergunta: quem você quer ver no céu? Qual é o maior tesouro e quem você quer ver no céu? Essas são 2 perguntas que possuem a mesma resposta: família. Eis o nosso maior tesouro, eis a nossa grande pérola neste mundo, a nossa família. Se existe alguém que nós amamos de verdade, são aqueles que fazem parte da nossa família. Ultimamente, também tenho refletido muito sobre a forma como nós temos orado como cristãos. Eu falo por mim mesmo. A vida inteira eu tenho orado pela proteção da minha família, pela proteção dos meus amigos. Peço a Deus diariamente
que mantém a sua mão protetora sobre todos aqueles a quem eu amo, para livrá-los de todo o mal. No entanto, também percebi que tenho orado pouco pela fé deles. Não que orar pedindo proteção para esse mundo seja errado, muito pelo contrário, isso é corretíssimo. Mas orar pedindo pela preservação e fortalecimento da fé é algo tão fundamental quanto pedir pela vida, se não até mais importante, porque isso preserva a posse do tesouro no céu. Por isso a grande questão é: temos consciência desse grande tesouro que é nosso? Ou temos conduzido as nossas vidas aqui nesse mundo sem nos preocupar com a realidade do céu ou do inferno? Temos nos preocupado com o fortalecimento da nossa própria fé e da fé de nossas famílias, ou seja, temos nos preocupado com a proclamação do Evangelho e com o destino eterno daqueles que estão à nossa volta? Queridos irmãos e irmãs, as nossas vidas aqui não possuem um fim em si mesmo. Nós simplesmente não nascemos, crescemos e morremos como um mero nada. Deus não quer isso para nós. Deus quer que vivamos aqui, já agora, e principalmente na eternidade. E foi por isso que Ele enviou Jesus, porque nele, em Cristo, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Lembra que eu havia dito que existem duas maneiras de nós vermos essas parábolas, não é verdade? Pois é, até então nós falamos só da primeira. E a segunda maneira, na minha opinião, é a mais consoladora, porque ela responde uma simples e importantíssima pergunta. Se o reino de Deus fosse resumido em uma só palavra, qual seria? Perdão. Essa palavra resume o reino de Deus. Esse perdão que é Cristo. Porque em Cristo, o Rei dos Reis, cujo trono está ao lado direito do Pai, é o Senhor desse reino. Porque quando falamos de reino, falamos do Rei. Porque um reino sem rei não é reino. Por isso, meus queridos, o homem da história que encontra o tesouro e vende tudo o que tem para comprá-lo é Jesus. O homem que encontra a pérola e vende tudo o que tem para comprá-la é Jesus. Porque Jesus abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. E por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra que há no mundo inteiro, e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, na terra e no mundo dos mortos, para que todos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai, conforme o texto de Filipenses no capítulo 2. Nós não tínhamos valor algum, mas Ele atribuiu valor a nós, pagando com preço de sangue para sermos dele. Somos o seu tesouro, nós somos um povo santo, santo para o Senhor nosso Deus. Ele nos escolheu para sermos dele, Ele nos amou e nos escolheu, não porque nós somos importantes, mas porque Ele nos ama, e por causa desse amor, cumpriu a sua promessa, feita ainda no jardim do Éden, e com mão poderosa, nos resgatou da escravidão do pecado, do poder de Satanás e do poder da morte. As parábolas de hoje trazem essa verdade vinda dos céus, para nos mostrar que nós não podemos comprar a salvação, que nós não somos capazes de conquistá-la, mas que ela já é nossa, por causa de Jesus, que tomou o nosso lugar na cruz,
para nos dar o céu como herança. Por isso, diante da morte, a mais cruel de todas as consequências do pecado, tanto aqui como na eternidade, a morte eterna, diante delas, dessa morte nesse mundo, só há uma coisa a que nós podemos nos apegar: a fé. A fé nesse Cristo que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Diante da morte, nos apegamos a essa fé, porque é somente nela que nós temos o consolo diante da dor. Porque em Cristo, pela fé, nós temos a certeza de que porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e ganharemos a vida eterna. Porque o Senhor nosso Deus é Deus, fiel às suas promessas, que guarda a sua aliança e faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Por isso nós não podemos nos esquecer disso jamais, em hipótese alguma. O céu precisa estar em nossas mentes e em nossos corações, porque esse é o maior consolo que temos diante do sofrimento nesta vida, o sofrimento que está à nossa volta, o sofrimento que está dentro de nós. Precisamos nos manter firmes diante das pressões da vida, uma vez que o pecado e as suas consequências nos afetam diretamente, simplesmente por estarmos nesse mundo, mesmo sendo cristãos. Aliás, o nosso sofrimento é ainda maior por pertencermos a Cristo, porque nós somos tentados diariamente a nos afastar da presença desse Deus. Precisamos nos manter firmes na fé, mesmo quando Deus não atender às nossas necessidades terrenas, mesmo quando Deus diz não aos nossos pedidos, às nossas orações. Precisamos nos manter firmes nesta fé, mesmo quando Deus resolve levar aqueles que nós tanto amamos. Isso é ter fé, confiar em Deus, apesar de tudo e apesar de todos, apesar de todo esse sofrimento que nós vivemos. É abrir mão de tudo o que somos e temos e colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus. Ah, pastor, mas isso é tão difícil. É verdade. Ninguém disse que seria fácil. O próprio Jesus falou sobre isso. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E assim, fiquemos consolados e confiantes, porque Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. E tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Essas são palavras do apóstolo Paulo à igreja de Filipos e também palavras que consolam os nossos corações. Quando Cristo voltar, todos nós seremos ressuscitados e colocados no cesto da vida eterna, porque nós somos família de Deus. E o seu tesouro é o nosso tesouro, porque nós somos aqui neste mundo, filhos de Deus, raça eleita, aqui, agora e também na eternidade. Meus queridos irmãos e irmãs, para concluir, acalmem o coração, porque isso não pode ser mudado. Ninguém pode separar nenhum de nós desse Deus maravilhoso. Que essas palavras sejam preservadas em nossos corações, enquanto vivemos nesse mundo e aguardemos a volta do Senhor para vivermos com Ele eternamente. Amém.